igreja, Senhor. Agradecemos a nossa oportunidade. E por onde nós passar, nós vamos pregar o Evangelho. Vamos levar. Não importa quem doa, mas aonde Deus nos tirou, nós devemos falar. Para que vidas lá fora, como o cantor, agora, não sei se alguém já ouviu falar do cantor que morreu rico, era evangélico, mas o que ele preferiu entre estar em igreja ou mundo? Ele preferiu o mundo. Ostentações, bebidas, drogas. Aos 30 anos, ele deixa o mundo hoje. Por quê? Porque ele preferiu o mundo. Nós temos escolhas. Aleluia. Escolhas de estar no mundo ou escolhas de abandonar o mundo. Eu preferi abandonar o mundo, igreja. O prato vem, a droga vem, a bebida vem. Mas eu prefiro estar disposta a aguardar um grande preço, pagar um grande preço, mas estar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um. Eu agradeço pela oportunidade.
oportunidade. O irmão Banzo está com a oportunidade. Saúde a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Vou ler uma palavra aqui que está em Filipenses 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Todos acharam? A palavra de Deus fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então nós entendemos aqui que muitas vezes nós andamos inquietos, pensando que é o fim, que tudo está acabado, mas Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem escutado nossas orações, nossas súplicas, nosso clamor. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está escutando, mas Deus escuta. Só que existe um tempo certo para todas as coisas. Então, no tempo certo, Deus vai responder nossas orações e vai nos honrar, porque Deus é fiel, Deus é contigo, comigo e com todos nós. Eu agradeço a minha oportunidade. A Michelle e o Gustavo estão com a oportunidade. E o Diácono Rafael para tirar o dízimo de oferta. Quero saudar a igreja com a paz de Jesus, amém?
Coral Fogo Graça, Coral de Vozes, está com a oportunidade. Coral de Vozes, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Seja batizado agora.
o evangelista Cássio para fazer uma oração da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por todos os papai do Senhor. Amém, irmãos? Motivo de alegria, pois o Senhor tem sido bom sobre as nossas vidas. Toda a igreja se colocar de pé. Uma sexta-feira abençoadora, pois chegamos na casa de Deus. E você é bem-aventurado nessa noite. Estaremos também orando pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, que vão estar retornando. O meu Deus que levou com segurança vai trazer também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero deixar uma palavra para a igreja, que o Senhor colocou em meu coração. Aleluia, é notável a presença do nosso Deus. Atos capítulo 3, de verso 4 em diante. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Poder e autoridade de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o verso 4. Aleluia. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Pedro com João, findando os olhos deles, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se afirmaram. Amém? Largue a tua Bíblia, pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Eu preciso apenas de alguns minutos, aleluia, da nossa adoração e a nossa oração, porque eu sinto grandioso nessa noite, nesse lugar. Amados e queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto tão grandioso e poderoso, porque a Bíblia vai falar agora de Pedro e João, homens que estavam carregando as premissas do Evangelho, homens que acreditaram até o último instante da sua vida que o Senhor Jesus havia escolhido eles. Mas a Bíblia diz que havia um homem que era colocado todos os dias na porta formosa para receber alguma esmola. A Bíblia vai dizer que este homem era um homem portador de uma deficiência. Ele não poderia entrar no templo, ele ficava para o lado de fora. Ele não era aceito naquele momento dentro da casa de Deus. Aleluia. Mas diz a Bíblia que agora Pedro e João havia chegando na casa de Deus, dois homens dotados do poder e autoridade. Mas agora aquele homem limitado vai pedir uma ajuda, vai pedir agora aquilo que ele está acostumado a receber, apenas algumas migalhas. O mundo sempre vai te oferecer migalhas, o mundo sempre vai te oferecer alguns minutos ou algumas horas de alegria, e logo após isso a tristeza vai tomar o teu coração novamente. A Bíblia diz que este homem, mais de 40 anos, era posto naquele lugar. E diz a Bíblia que quando ele pediu algo para Pedro, Pedro findou os olhos dele e disse: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E nessa noite eu pergunto para você: quantas vezes
Nós chegamos no culto, entramos no culto, mas não conseguimos entrar na presença do Senhor. Existe um mundo espiritual e um mundo físico. Aleluia, este homem estava vivendo um mundo físico, e isso traz ao nosso coração, quando nós temos algumas limitações, e as nossas limitações não permitem nós sentir a presença do Senhor. Muitas vezes o diabo, ele vai lançar dardos e flechas para machucar o nosso coração, para nós entender que não podemos alcançar a plenitude e a glória de Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que Pedro, tomado por Deus, vai oferecer para ele algo que foi colocado dentro do coração dele. E nesta noite eu te pergunto: o que você tem para oferecer para o teu irmão? Aleluia, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba Jesus o Nazareno. Aquele homem recebeu a maior profecia da sua vida. Não permita que as feridas, o dia a dia, a canseira, a fadiga, a tribulação, a luta, impeça que você chegar à plenitude de Deus. Eu tenho a certeza que nessa noite não é só eu, mas é para Deus. Nós vamos alcançar nessa noite, aleluia, a glória do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Pedro pegou aquele homem pela mão direita e disse: levanta e anda. O milagre, aquilo que não era permitido entrar no reino do céu, entrou. Por quê? Porque Deus veio buscar o que se havia perdido. E eu quero orar com você nessa noite. Eu também estava perdido, eu também estava excluído da presença do Senhor, mas nós encontramos Jesus o Nazareno. E eu quero orar contigo nessa noite. Levanta tuas mãos ao céu. Eterno Deus, nessa noite, Jesus, pela tua misericórdia e a tua compaixão, onde houver um filho teu, Jesus, cheio do teu Espírito, que carrega as premissas do teu Evangelho, Deus, que o Senhor possa nessa noite, Deus, fazer morada, e aquele que está ferido do lado possa sentir a tua presença notável, que possa nessa noite a tua igreja, Jesus, receber a plenitude, o poder e a glória de Deus. Que nessa noite, onde houver um filho batizado agora, comece a receber agora o Evangelho de Deus. Receba nessa noite o poder e a glória de Deus. Isso, está sentindo? É Ele está te pegando pela mão direita. É Ele, é o Messias, mas quem é Ele? O nome dele é sobre todo nome. O nome dele tem poder e autoridade. O nome dele estremece o inferno. O nome dele cura, liberta e batiza. Aleluia. Você está entrando nas premissas de Deus nessa noite. Existe uma grande batalha nessa noite, mas o Senhor estacionou a sua presença sobre esse lugar, e eu preciso levar você nessa noite a glória do Senhor, para que nós possamos nessa noite declarar que o Senhor é o nosso Salvador. Chamar que nos Amar,
Senhor, nós vamos te revestir. Hoje nós viemos para a guerra. Hoje nós viemos para a batalha. Derrama, Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu altar, sobre os teus filhos. Cura aquele que está machucado. Libera aquele que está preso. Levanta o Loromana. Eu estou sentindo uma autoridade sobre este lugar. Chepar com dor, isso é para Deus. Como é difícil nós sentir a presença de Deus. Muitas vezes nós esperamos sentir a presença de Deus na igreja. Glória. Mas nós estamos errados. Nós precisamos aprender que nós temos que sentir a presença de Deus todos os dias, em todos os momentos. A casa de Deus é para refletir a presença que nós carregamos. Quando Pedro chegou naquele lugar e disse: olha, eu não tenho nada, as minhas condições estão limitadas, mas eu estou cheio daquele que me chamou. Eu estou cheio da presença de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Nessa noite, quero nessa noite chamar a nossa diaconisa Claudinha, que vai estar fazendo uso da palavra de Deus. Aleluia. E quero chamar seu esposo, que vai estar orando pela vida da serva de Deus. Prepare teu coração, irmãos. Deus vai falar com nós fortemente, em nome de Jesus. Aleluia. Na cantina tem bolo de chocolate e pastel, irmãos. Se você quer adquirir, passe ali, que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fala o nome da igreja para o Senhor. Amém. Para uma serva do Senhor. Aí, em nome de Jesus, Pai. Está serva do Senhor. Aleluia. Deus do lado da tua direção, Senhor. Fazendo a tua palavra para o teu coração e para a tua vida. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Primeiramente eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade, pelos irmãos, a minha guarda, o evangelista Cássio. Ele foi perguntar para mim se pregava a palavra e estudar. Eu ainda não estou muito bem. Hoje faço mesmo um dia que eu perdi minha mãezinha. Mas Deus não nos traz como covardes, né, irmãos? E da onde Jesus me tirou, eu só tenho que agradecer a Ele. Eu quero que os irmãos entrem na palavra de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos achar? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa parte que diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Os irmãos podem se sentar. Vou contar para os irmãos um pouquinho da história de Bartimeu para chegar a onde eu quero chegar.
Bartimeu, ele não nasceu cego. Quando Bartimeu nasceu, a mãe dele veio a falecer. Teve uma grande hemorragia e faleceu. E aí ele foi criado pelo seu pai junto com seus irmãos. E eles foi crescendo, e muitos diziam que Bartimeu ele não ia crescer, que ele não ia vingar. Mas o seu pai dizia, não, meu filho ele vai crescer. Ele vai ser um grande homem de Deus. E nessa noite eu digo para você, meu irmão e minha irmã, você que tem o seu filho, profetize sobre a vida do seu filho. Eu não sei porque Deus me levou nessa parte, mas eu digo assim para vocês, mesmo que lá fora digo que não tem jeito, que não tem solução, eu digo para vocês que tem. Porque Jesus, ele pode mudar a vida de todo mundo. E Bartimeu foi crescendo. E nesse meio tempo, houve um assalto. Todos os irmãos de Bartimeu morreram, seu pai morreu. E ele foi ferido nos olhos. A partir dali ele se tornou cego. E ele começou a mendigar. E ele usava uma capa. Essa capa, quando ele estendia durante o dia para colher as suas ofertas ali que ele ganhava durante o dia, suas esmolas. E durante a noite, ele usava a mesma capa para se cobrir. Então, era uma humilhação em dobro. E eu digo para vocês nessa noite, a nossa vida antes de Jesus era uma humilhação. Tudo na nossa vida não dava certo. E no momento que ele começou a clamar lá, que ele ouviu que era Jesus, porque muito tempo atrás o pai dele dizia, mostrava para ele o caminho, conversava com ele sobre as palavras de Deus. E esse é o momento de vocês refletirem e pensar, a partir daí, ele começou a ver aonde era a salvação. O tempo que ele teve cego, irmãos, podia ser cego da visão mesmo, mas podia ser uma cegueira espiritual, porque ele começou a esquecer da onde que era a sua origem, a origem da casa do Pai. Não é assim como nós estamos lá no mundo, nós somos cegos espiritual, aleluia. Muitas são as vezes que nós não enxergamos isso que está na nossa frente, não enxergamos o que está para vir. No momento que a gente está no mundo, muito perigo, muita coisa acontece, porque nós não estamos na presença de Deus, não estamos debaixo das mãos do Senhor. Mas nessa noite é bom dizer para você, a nossa cegueira espiritual acabou no momento em que nós aceitamos o nosso Senhor. Ele começou a nos ensinar, ele começou a nos mostrar o nosso caminho, aonde nós devemos trilhar, e sempre ele vai na frente, nos livrando dos perigos, nos livrando de toda a maldade. E no momento ali que Bartimeu, ele estava ali clamando, quem sabe muitos chegaram dizendo, para de chamar, tu não tem jeito, tu não tem solução, tu não vai ser salvo, ele não vai te ouvir. Mas no momento que ele clamou mais alto ainda, Jesus ouviu. Vocês acham que Jesus não ouviu quando ele passou perto? Ele ouviu. Mas quem sabe ele queria que ele clamasse mais um pouco. Ele queria ouvir mais a voz de Bartimeu. Muitas são as vezes que a gente não entende que, mas quem sabe Jesus só quer mais ouvir mais um pouco a nossa voz. Quem sabe mais um pouco da nossa oração. Quem sabe mais um pouco da nossa entrega. Somente isso. E no momento que ele clamou ali, e que Jesus ouviu, Jesus ainda perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus queria ouvir dele. E naquele momento ali, ele voltou a ver. Essa mensagem maravilhosa. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a enxergar as coisas espirituais. Deus nos mostra o caminho certo. Muitas vezes tu pensa que não tem solução. Muitas vezes podem olhar para você e dizer, não tem mais jeito.
Mas Jesus, Ele faz tudo novo. Tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Talvez não esteja no nosso tempo ainda, mas tudo tem um tempo para todas as coisas. Assim diz a palavra, não é? E no momento ali que ele clamou e que ele tocou os olhos de Bartimeu, o que aconteceu? Bartimeu, ele pegou e tirou aquela capa fora. Ele não queria mais aquela vida de humilhação, aquela vida de tristeza, aquela vida de angústia. Já chega daquela humilhação do passado, já chega daquela angústia, já chega. Naquele momento ele começou a seguir Jesus e largou a velha vida para viver uma vida abençoada perante o Senhor. Eu gosto muito de estudar, não sei, mas dizem que Bartimeu foi um dos maiores discípulos de Jesus, que mais seguiu Jesus. E tudo se cumpriu bem como Timeu, o pai dele, profetizou. Que ele ia crescer e que ele ia ser um grande homem. Passou todo o tempo que passou. Bartimeu passou tudo o que ele tinha que passar, porque ele não tinha aceitado Jesus ainda. Mas no momento que ele se entregou, que ele aceitou Jesus, chegou o tempo de mudança na vida dele. E dali em diante, tudo começou a mudar. Eu vou até aqui, porque até aqui foi que Jesus me trouxe. Mas eu quero deixar essa ênfase para vocês. Está difícil? Clame, busque, ore na madrugada, faça uma entrega. Quem sabe para mim ou para você está faltando mais isso. Uma entrega a mais. E aqui eu entrego essas palavras e agradeço ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. O propósito de Deus é fazer nós entender aquilo que nós não conseguimos entender e suportar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos suportar. O Evangelho é feito muitas vezes irmãos, de momentos sozinhos, momentos delicados, momentos onde todos nos abandonam. Bartimeu era um homem que não tinha amigos, não teria ninguém para que ficasse ao lado dele, pois o seu momento não era favorável. O que ele teria para oferecer para alguém? Nada. Mas o que eu acho mais lindo de Jesus é que ele sempre vai apostar naquilo que ninguém aposta. Jesus, ele sempre vai olhar com um olhar de amor e de um pai que conhece um filho que tem uma linda história. E foi assim comigo e com você está sendo. Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. E olha que Davi disse: eleve meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ei, o nosso socorro vem do céu e está presente nessa noite. Eu quero orar contigo nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Aleluia, eterno Deus, tamanha é a tua presença nesse lugar. Eu só tenho a agradecer, Pai, por cada vida, cada alma, cada um que aqui chegou, Jesus, e processou a sua fé, que delegou, Senhor, o seu sentimento, aleluia, em todas as suas petições a Deus. E nós sabemos assim, Pai, que nós clamamos o teu nome. Jeremias disse: clama a mim que eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então nessa noite, Jesus, que o Senhor possa, Pai, alcançar as nossas petições, que o nosso clamor, Jesus, chegue sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, a nossa casa,
a nossa família, Pai, os nossos projetos. Nos livra, Pai, de todo mal, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Jesus. Que o Senhor seja nessa noite o nosso escudo e a nossa fortaleza, Pai, bem presente. Deus abençoa cada um que aqui está, Jesus. Que nós possamos, Pai, permanecer na Tua presença, porque a Tua palavra ainda está viva. A Tua palavra ainda tem poder sobre a Tua igreja. E alcança, Deus, um milagre em nome de Jesus. Se Deus é por nós, não saia sem cumprimentar o seu irmão. Se você tem uma oração, passe aqui e nós vamos estar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém. Olha aí, está